Bom dia. Bom dia a todas e todos. Bem-vindos, quem está aqui à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, para o nosso segundo dia de atividades no terceiro Simpósio Internacional do Ensino na Saúde. A gente começa com alguns recados, solicitando que silencie os aparelhos celulares e eletrônicos, e as saídas de emergência estão sinalizadas e se encontram nas laterais do teatro. Hoje estava prevista uma atividade com a professora Tânia Araújo Jorge, da Fiocruz, que por um acidente pessoal não pôde comparecer ao evento, então a gente manteve a temática com uma configuração diferente de atividades, e para isso a gente convidou a professora Cleidilene, depois vou fazer uma mini apresentação formal, e a Marina e a Fabiane, que são egressa e mestranda do Programa de Ensino na Saúde, pós-graduação em Ensino na Saúde aqui da casa. A temática da nossa atividade de hoje é desafios e avanços da pós-graduação na área de ensino na saúde. Então, vão participar desse bate-papo, que é para ter um caráter informal, né? Assim, para a gente poder trocar um pouco ideias a respeito da temática. A professora Cleidilene Ramos Magalhães, que é professora aqui da casa desde 2004, realizou pós-doutorado em psicologia pela Universidade do Minho, em 2010, possui doutorado em educação pela UFSCar, Federal de São Carlos, e doutorado sanduíche pela Universidade do Porto, mestrado em educação pela UFSCar também. Atualmente é professora associada do Departamento de Educação e Humanidades e também coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, PP Gensal. Também vai participar aqui conosco, as anotações, a Fabiane Ribeiro, enfermeira formada aqui pela UFSCar, tem residência em atenção básica e saúde coletiva pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Atualmente é enfermeira teleconsultora do Telesaúde, RS, e mestranda no PPG Ensino na Saúde. E também está conosco a Marina Carvalho Berbiger, nutricionista, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em paciente crítico por residência integrada multiprofissional pelo Hospital de Clínicas, mestra em ensino na saúde pelo PP Gensal e atualmente trabalha em gestão e nutrição na URGS. Então a primeira temática que a gente vai abordar é o perfil da área ensino na saúde, né? O que vem a ser essa área, quais são as características e os desafios e os avanços que a gente tem dessa área aqui. Comparado às outras áreas de conhecimento reconhecidas, digamos assim, pela CAPES, é uma das áreas mais recentes. Então a gente começa ouvindo um pouquinho a professora Cleidilene. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria, né, de agradecer a presença de todos, enfim, e a participação, né, do professor Alexandre, colega, enfim, das nossas, na verdade, a Marina, a nossa egressa, e a Fabiane, a nossa mestranda. Agradecer, enfim, pela disponibilidade da gente poder manter, né, o tema, enfim, proposto inicialmente, e a gente desenvolver essa atividade nesse formato, né, um formato mais aberto, mais flexível, que a gente possa também trazer contribuições e esclarecimentos, enfim, para quem ainda conhece pouco ou não conhece a área. Bom, então, para iniciar, posso dizer que a área, né, de ensino, né, junto à CAPES é uma área relativamente nova. Ela data, né, de uma portaria de 2011, formalmente, né, de uma portaria de 2011, mas em termos de mestrado profissional, né, que é o caso do nosso programa, o ensino na saúde é um mestrado profissional, assim, tem um percurso mais longo, né? O primeiro mestrado profissional aqui no Brasil data de 2001, inclusive é daqui do Rio Grande do Sul, da URGS, né? Dali da área de física, né? Mas a área de ensino, ela derivou, né? Ela surgiu, a área mãe é a área de educação, né? Então, dentro da área de educação existe a área de ensino de ciências e matemática, e esta área fez um movimento, enfim, um percurso de pesquisa, enfim, de questões epistemológicas, inclusive, e aí ela se desmembrou, né, na verdade, da área da educação, passando a integrar a grande área multidisciplinar da CAPES. Então, a área de educação em si faz parte da grande área das humanidades, junto à CAPES, e a área de ensino faz
faz parte da área multidisciplinar, que compõe, junto com outras áreas, por exemplo, que integram essa grande área multidisciplinar, que é a área interdisciplinar, com 335 programas, a área de ensino em si, né, que iniciou um marco assim, mais formal e oficial como área em 2011, que hoje conta com 140 programas avaliados junto à CAPES, também a área de ciências ambientais, que tem 112 programas, a área de biotecnologia, com 61 programas, e a área de materiais, com 36 programas. Por que é importante só situar, né, junto à CAPES, junto às grandes áreas da CAPES, onde está situado o nosso programa? O nosso programa, ele, então, faz parte da área de ensino, né, que está dentro dessa grande área multidisciplinar e que, na verdade, conversa com várias outras áreas, né, como eu citei aqui, e os programas dessa área de ensino, eles têm esse formato multidisciplinar também, né. Pegando o exemplo do nosso programa, do ensino na saúde, nós temos professores do Departamento de Educação e Humanidades, do Departamento de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, do Departamento de Fonoaudiologia, né, do Departamento de Enfermagem, do Departamento de Psicologia, né, Medicina Legal, e Patologia, e professores, na verdade, de diferentes contextos também, enfim, de diferentes áreas aqui da universidade. Consequentemente, as nossas linhas, né, de pesquisa também, elas são para contemplar projetos e profissionais egressos de diferentes áreas, né, da área da saúde, da área da educação propriamente, professores da rede, pessoas do direito, da administração, enfim, da medicina, das diferentes áreas. Então, assim como os nossos professores decorrem, enfim, provém de diferentes áreas, os nossos alunos, né, também têm sido, né, dessas diferentes áreas, o que tem contribuído muito, né, para que a gente desenvolva projetos também nessa perspectiva multidisciplinar. Tá? Então, dizer assim, que a nossa área, como área de ensino em si, é um dado que eu disse aqui para o professor Alexandre. Eu estou aqui com um documento, um artigo recente agora de dezembro de 2008, que ele foi publicado após a avaliação da CAPES, né? Então, ele traz números. Então, esses números que eu falei, eles estão baseados aqui neste artigo. E um dado bem importante que eu disse, eu tenho que dizer, é que, na área de ensino, 55% dos pesquisadores são mulheres, né? Então, para nós, esse é um dado assim, bem importante, assim, bem relevante, né? E a área de ensino em si, ela tem se proposto a contribuir com uma questão muito relevante socialmente, que é contribuir para a formação, para a qualificação de formadores, né? De educadores, de formadores. E, além disso, no caso do mestrado profissional em si, ele tem uma proposta de formar pessoas, né, pesquisadores, enfim, que estão atuando em diferentes serviços. Então, na academia, enfim, em universidades, em escolas, enfim, em geral, e nos serviços propriamente, nos serviços de saúde. Então, nós temos essa proposta de qualificar esses profissionais, formar esses profissionais, e o trabalho que eles desenvolvem no mestrado, ele está ligado, ele precisa estar ligado, e este é um requisito. Para ingressar no mestrado profissional, o candidato tem que estar atuando na sua área, né? Então, ele tem que estar trabalhando. É um requisito importante, por quê? Porque o trabalho, a dissertação e o produto que vai decorrer deste mestrado, ele precisa ter uma aplicação prática, né? Então, neste sentido, a área tem contribuído muito nessa perspectiva assim, do impacto social, da inserção social dos próprios profissionais e dos produtos que são desenvolvidos no mestrado.
Ontem mesmo, pela manhã, a professora Madalena falava dessa necessidade de toda pesquisa ter um olhar para a prática, né? E acho que pensando em prática, a gente vai ouvir um pouquinho a Marina e depois, na sequência, a Fabiane. A Marina, agora mestra em ensino na saúde, foi nossa egressa aqui do PP Gensal. E a pergunta para a Marina vai no sentido assim, de dividir um pouco conosco qual foi a caminhada na busca por esse mestrado especificamente, por um mestrado que tem essa característica de ser um mestrado profissional, e o que esse curso gerou tanto para a tua qualificação profissional e para a tua atuação no ensino na saúde. Perfeito, obrigada, Alexandre. Bom dia a todos. Então, falar um pouquinho a respeito da minha trajetória no PP Gensal e falar do meu contexto de trabalho hoje é algo bastante importante, na verdade, que me deixa muito feliz, porque foi uma decisão muito acertada e, curiosamente, é algo muito questionado, né? Perguntam, mas por que essa escolha? Né? Eu sou uma profissional da área da saúde, você foi fazer um mestrado profissional em ensino na saúde. Via de regra, as pós-graduações estrito sensu que nós escolhemos acaba ficando numa ordem mais tradicional. Assim, a gente faz o mestrado acadêmico nos hospitais, nos PPGs de medicina, enfim. Mas eu sempre gostei mais de desenvolver uma prática voltada à assistência ou uma prática voltada ao mercado de trabalho. No entanto, eu nunca quis abrir mão de todo o conhecimento acadêmico para endossar isso. Então, isso é muito importante. O mestrado profissional, ele tem, hoje, fazendo uma reflexão e uma análise do que eu vivi nesses 2 anos aqui na UFSPA, ele tem 3 frentes que eu acho extremamente importantes, assim, que eu sempre tento multiplicar, né, compartilhar. A primeira delas é a formação de um conhecimento semelhante ao conhecimento acadêmico, que é publicado, que é publicizado para todos. Então, você se torna um pesquisador, você desenvolve uma pesquisa e você compartilha ela com a comunidade acadêmica. E essa pesquisa ela vai poder ser utilizada por outras pessoas, ela vai levar um conhecimento também diferente para outras pessoas. Até aí, todas as titulações estrito sensu, elas fornecem, né, essa opção. É muito interessante. Agora, o mestrado profissional e ensino na saúde, ele tem 2 outras frentes que eu acredito que sejam peculiares a ele, que é o que eu acredito que foi o diferencial, assim. A segunda, né? Então, a primeira foi esse compartilhamento de conhecimento acadêmico tradicional. A segunda é o produto. Então, acho que a professora Cleidilene falou a respeito do produto. Assim, ó, nós temos que desenvolver um projeto que seja para o mercado de trabalho. Então, ele não precisa ser uma situação específica, assim, ele pode ser um projeto, ele pode ser um projeto de lei, ele pode ser um site, um aplicativo, ele tem que ser algo que deixe o teu espaço de trabalho mais qualificado. Então, não só nos qualificamos como profissionais, como nós melhoramos o nosso espaço de trabalho também. Então, na realidade, a gente tem um adendo, né, ao que o mestrado pode trazer. E a terceira frente que eu acho imprescindível e que é muito importante é a discussão dos processos de formação de profissionais da área da saúde. Ontem o professor Alex, no workshop, falou algo muito interessante. Assim. Nós podemos ser extremamente peritos e conhecer muito em relação a uma determinada temática e ainda assim não sermos exímios educadores sobre esse assunto. E essa é algo muito importante. Assim, né? A gente entra num contexto de discussão que é muito maior que a conversa de hoje, que tange o quanto nós estamos formando adequadamente, daí eu vou falar de profissionais na área da saúde, porque é a minha área. Então, será que só ter um conhecimento e transmitir esse conhecimento em sala de aula é o suficiente para eu formar um profissional da área da saúde? Então, essa é uma temática, uma discussão que a gente faz no PP Gensal constantemente. A gente sabe que as profissões da área da saúde, elas são bastante disciplinares, e com isso nós temos um conhecimento que também é fragmentado. Então, eu acho que a discussão do ensino na saúde traz também a ideia dessa unificação, enfim. Então, essas 3 frentes são o que me fez seguir o mestrado profissional em ensino na saúde. Em relação ao que aconteceu após o mestrado, aí é mais interessante de compartilhar ainda, né? Eu tinha a ideia de que... Hoje eu sou nutricionista na URGS, e eu tinha a ideia de que a gente ficava um pouco em haver em relação aos processos de promoção de saúde na instituição. Trabalhamos fortemente com a área de gestão de recursos públicos, mas a parte de promoção de saúde, e eu sendo uma profissional da área da saúde, eu acreditava que possuía algumas lacunas. Assim.
Então, a gente veio com um projeto para o PPGensal para a gente estudar os nichos, os espaços onde a gente pode promover saúde dentro do ensino superior. Foi desenvolvido o projeto do mestrado e, com o produto dele, nós fizemos uma proposta para a instituição de implementação de projetos que qualificassem, por exemplo, a educação alimentar e nutricional nos espaços da universidade. E, para minha surpresa, esse projeto cresceu muito. Ele virou um departamento na URGS agora, que é o Núcleo de Assistência Nutricional. Está no 1º ano e ele virou uma realidade. Então, hoje a gente faz promoção de saúde na universidade a partir do produto do mestrado profissional. Então, quando a gente para refletir a respeito disso, a gente pensa o que fez com que a gestão da universidade acreditasse que esse projeto era importante, né, que faria diferença. Talvez o fato de os dados serem acadêmicos, talvez o fato de que a gente se dedicou num mestrado para conseguir comprovar a necessidade disso, enfim. E hoje, então, temos o Núcleo de Assistência Nutricional na URGS, que trabalha com 4 eixos. Então, ele tem atendimento clínico, ele tem atendimento em grupos, ele tem atendimento de estratégias massivas de educação alimentar e nutricional que acontecem nos restaurantes universitários. E o 4º eixo será implementado no próximo ano, que é ensino e pesquisa também. Então, na verdade, são os frutos do mestrado reverberando, né? Acho que outro adendo interessante em relação ao mestrado profissional. Nós concluímos a pesquisa, defendemos a dissertação em 2 anos. Às vezes, a implementação do produto leva muito mais tempo, né? No meu caso, 1 ano a mais, nós ficamos trabalhando na minha instituição para que hoje o produto fosse uma realidade. Então, além de sair qualificada profissionalmente, a gente melhorou o espaço de trabalho também, que eu acho que é o intuito, né? Enfim, do mestrado profissional. Enfim, eu não sei se... Acho que a Marina coloca várias questões importantes que depois a gente pode retomar, né? Principalmente essa questão de um produto, que a gente fala sempre, o produto parece que é uma caminhada final do processo, assim, como se a gente já tivesse algo finalizado. A ideia não é essa, né? Que o produto ele está sempre em construção. Depois a gente retoma um pouquinho essa característica do programa. Eu vou passar para a Fabiane, que está num outro momento, né? Então, a Marina é egressa, já concluiu o mestrado, e a Fabiane é nossa mestranda atualmente. Então, vou pedir para ela falar um pouco dessa escolha, porque é um processo de escolha quando a gente vai, né, fazer a seleção para um programa. A Fabiane é enfermeira, então, falar um pouquinho sobre as contribuições e os desafios que esse programa já tem apresentado para ti na tua atuação e também quais são as perspectivas que tu colocas, né, a partir, né, da conclusão e daqui para frente. Bom dia a todas e todos. Peço desculpa pela minha voz, mas o tempo em Porto Alegre não tem ajudado muito, eu estou com um pouco de dor de garganta. Mas, então, acho que falar um pouco por que o mestrado, né, em ensino na saúde foi uma opção para mim. Eu me formei aqui e eu considero que a minha formação ela foi extremamente privilegiada. Eu consegui me inserir, enfim, estar em espaços que eu pude... enfim, conviver e vivenciar coisas com pessoas de diferentes cursos, de diferentes áreas. E eu considero que isso, ao longo da minha trajetória, fez toda a diferença para a escolha do mestrado, né, profissional em ensino na saúde, justamente por ele ter o caráter multiprofissional. As escolhas que eu fiz ao longo da graduação e depois dela, inclusive optando pela questão da residência, né, que a gente sabe que é isso, a gente tem pessoas que ao longo da graduação conseguem ter essa vivência mais multiprofissional e já saem com a escolha da residência, ou tem pessoas que vão desenvolver isso na residência, ou algumas nem tanto, mas aí tu tem outras oportunidades de poder estar vivenciando espaços e com pessoas de outras áreas. E eu considero isso extremamente rico e foi a minha escolha do mestrado, ela foi baseada muito nisso, assim. Inclusive no dia da entrevista, acho que até foi com o professor Alexandre, ele perguntou, né, que estava aberto também o mestrado em enfermagem, mas por que tu não quer fazer o mestrado em enfermagem? Eu falei, não é que eu não quero. Mas, né, da construção que eu tive, para mim fazia muito mais sentido eu estar inserida num espaço que eu pudesse dialogar com outras profissões e com outras áreas, porque isso, na minha construção, foi fundamental, assim. Acho que o caráter, né, multiprofissional, ele faz, assim, ele ajuda com que a gente se dispa um pouco da questão do movimento que a gente tem de tentar desfragmentar o nosso ensino, né. Então, eu vejo muito, assim, essa construção interdisciplinar dentro do nosso mestrado, né? A possibilidade que a gente tem de
poder interagir com profissionais de diversas áreas que estão inseridos em diversos níveis de atenção, para mim, realmente é o que faz sentido e é o que me ajuda, o que me auxilia na minha atuação na prática, assim, é poder entender esses outros espaços, de onde falam essas pessoas e como que isso está se dando. Eu entendo, assim, que a gente, enquanto mestrando, assim como a Marina colocou, assim, vou também corroborar com ela, que a gente tem 3 pontos assim que são importantes e que agregam, né, para quem está então cursando um mestrado, né, multiprofissional, profissional em ensino na saúde. A primeira coisa assim que eu coloco é que a gente consegue de alguma forma se instrumentalizar para o ensino, né? A gente sabe que ainda a gente tem muito para avançar, né? Mas a gente consegue ter pelo menos uma noção sobre questões de metodologias ativas ou metodologias diferentes para a gente poder pensar em construção, né, daí de planos de ensino e de outras formas de poder pensar ensino. Isso ajuda, não só se eu quiser ser professora, mas isso ajuda muito na prática também. Eu trabalhava, quando eu ingressei no mestrado, eu trabalhava num centro de atenção psicossocial e isso me ajudou muito nas construções que eu tinha de grupos e inclusive de formação da própria equipe, né? Então tudo que eu tinha, isso me ajudava, né? Me instrumentalizava para a prática também. Outra coisa é a gente conseguir se desenvolver para a pesquisa, né? A gente às vezes talvez não tenha a dimensão que muitos profissionais que estão atuando na ponta, eles têm, às vezes, dificuldade de poder entender como que faz uma busca tipo, de uma melhor evidência científica, né? A gente fala hoje muito em medicina baseada em evidências, em saúde baseada em evidências, mas como que eu acho essas evidências? Como que eu tenho acesso a isso, né? Então, acho que o mestrado ele também oportuniza que a gente consiga democratizar um pouco esse conhecimento e ter esse, né, conseguir desenvolver isso de alguma forma. E, na minha prática, eu via muito isso, assim, o quanto eu conseguia também, daqui a pouco eu conseguia me instrumentalizar e poder passar para os colegas também essa informação. Olha, tu busca dessa forma, né? O quanto isso contribuía para o serviço. E, por fim, acho que dessas duas, né, desses 2 braços que eu citei, a gente consegue, com dessas 2 formas, qualificar a nossa assistência. Se eu consigo me instrumentalizar para o ensino e para a busca de evidências, eu consigo também qualificar a minha assistência, né, a chegada do usuário, né? Eu queria citar a gente, enquanto mestrando, aqui no PPGESAL, a gente tem que fazer algumas horas de aula, né? Isso é preconizado dentro do currículo, né, que nós tenhamos horas-aula. E a gente, então, eu estou finalizando o meu 1º ano, agora, né, nesse mês de agosto, a gente está iniciando já o 2º ano, e eu me reuni com mais 2 colegas, que a gente, desde o início, tinha bastante afinidade, assim, que é a Marina Dalmaso e o Lucas Balsanelli. E a gente pensou em o que a gente podia fazer com essas horas-aula para que fosse algo mais significativo assim, para a gente e que a gente também pudesse, talvez, pensar um pouco fora da caixa, né? E aí a gente criou assim, uma estratégia que a gente brincava que era a integração serviço-ensino, né? A gente criou uma disciplina eletiva aqui na universidade, que se chamava A Hora do Chá, e aí a gente fez a Hora do Chá com o SUS, porque a nossa ideia era poder falar sobre o Sistema Único de Saúde, falar sobre questões de financiamento, redes de atenção à saúde, controle social, enfim, diversas temáticas assim, que consideramos que são extremamente importantes e que talvez, em maior ou menor grau, a gente teve alguma deficiência ao longo da nossa formação, falta, né, de conversa sobre isso. Então, a gente pensou nessa disciplina. A Hora do Chá, ela aconteceu porque a gente fez, né, o chá é conhecimentos, habilidades e atitudes para o Sistema Único de Saúde. A disciplina ela foi ofertada em 30 horas, como cada um de nós tinha que fazer 10 horas, a gente se dividiu, mas nós 3 estávamos em todas as aulas, né? Só que cada um conduzia, então, na aula que se sentia, enfim, mais apropriado do tema, ou na mais confortável, era essa pessoa que fazia a condução. E a gente tentou fazer assim uma disciplina que fosse um caráter mais leve, assim, né, já sabendo, né, que assim, às vezes do peso da graduação, o quanto os alunos também têm, né, as suas demandas, enfim. E a gente
ao longo da disciplina, a gente tentou, então, utilizar de todas as ferramentas que a gente foi desenvolvendo ao longo do primeiro ano do mestrado, né, e também dos conhecimentos que a gente já tinha, né, prévios ao curso, para poder desenvolver as aulas. E, no final, a nossa avaliação final era a criação de um portfólio, né, pelos alunos que pudessem, então, trazer para a gente o que agregou e, enfim, como que foi essa experiência para eles, né. E, para nossa surpresa, assim, a gente não teve um quórum assim, muito alto, na verdade, teve uma questão das disciplinas, até esqueci de comentar, mas quem estava junto com a gente nessa disciplina, a professora Andréa Bonamigo, né, e a professora Cleidilene também, foram elas que proporcionaram que a gente pudesse, né, estar nesse espaço. Então, a gente teve um problema nas inscrições, a disciplina foi lançada um pouco depois, então a gente teve uma inscrição, acho que, se eu não me engano, de uns 20 alunos. Ela foi aberta para todos os cursos e para qualquer ano que a pessoa estivesse matriculada. A gente deixou bem aberto mesmo. E acabou que compareceu assim às aulas mesmo e seguiu até o final em torno de 10 alunos. E foi extremamente rico, assim, né? A gente ficou muito surpreso com os portfólios que eles criaram e com o feedback que eles trouxeram para a gente, assim, do como a construção que a gente fez com eles. E a gente sempre tentava levar chá nas aulas como algo simbólico, assim, né, por ser a hora do chá. Então, a gente criou assim, um ambiente que era muito acolhedor, né, ao meu ver, e a gente conseguiu passar, enfim, um pouco do que a gente estava vivenciando também no mestrado, também da questão das buscas científicas e como que a gente faz, e de uma forma diferente, né. E, realmente, assim, eu fiquei muito feliz, assim, a gente vendo os portfólios, a gente se conversava, assim, a gente ficou bem feliz com essa possibilidade. A gente apresentou também em aula para os nossos colegas, né, e aí até eles falaram, a gente queria ter conseguido estar com vocês para poder ver como é que foi e tal. E foi realmente uma experiência muito interessante, assim. Eu não sei se já tinha acontecido em algum outro momento no PPG, mas para a gente foi extremamente rico. E uma coisa que eles trouxeram como um ponto positivo foi a nossa experiência da prática. A gente estar vivenciando a prática e poder mostrar, tipo, trazer exemplos reais para eles do que acontece. Ah, tá, eu vou falar de financiamento. Tá, mas o que isso impacta para quem está trabalhando, né? Então, isso foi algo que eles pontuaram muito, assim, o quanto isso fez diferença para que eles entendessem, né, o que estava acontecendo. Então, trago esse exemplo assim como realmente um exemplo de uma experiência que a gente teve e que foi bem positiva, assim. Para finalizar, eu queria só colocar, assim, pensando, né, no mestrado profissional. Eu estava lendo ontem algumas coisas sobre, até estava conversando com a professora Cleidilene hoje de manhã. Eu li um documento que foi elaborado no Seminário Nacional em 2010, na sede da CAPES em Brasília. Foi elaborado um documento que se chama Recomendações para a elaboração de projetos de mestrado profissionais e ensino na saúde. O objetivo do documento era incentivar propostas de programas de ensino na saúde. Até a gente estava olhando ali depois também, tem uma linha ali, e o quanto aumentou realmente depois as propostas, né, em relação ao mestrado profissional. E eles trazem assim, algumas coisas que eu, enfim, complemento também, para a gente poder pensar. E daí eu coloco também, porque é algo que não está posto, algo que tem que ser construído, que vai se construindo, né, caminhando, que se faz o caminho. Como qualificar o ensino do mestrado profissional, né, ensino na saúde, pensando numa formação para o SUS, pensando no alinhamento desse mestrado para a concretização de políticas públicas e considerando as particularidades regionais, né. A gente conseguir pensar também, talvez, em parcerias com outras instituições, pensando, né, em promover isso. Aqui eu considero também que a gente conseguiu, de alguma forma, trazer para dentro da universidade, para o nível de graduação, um pouco do que a gente estava vivenciando, mas é possível fazer isso em outros espaços? A gente consegue pensar em outras possibilidades, né? Eu falei da integração serviço-ensino, é que a gente pensa geralmente, a frase é a integração ensino-serviço, né? A academia está dentro do serviço para poder aprender. E a gente tem outras estratégias que falam disso, né? Em exemplo do PET, por exemplo, né? Então, mas a gente consegue fazer esse movimento contrário e a gente vê que também é extremamente rico, né?
Então, como que a gente segue fazendo isso, pensando na qualificação do Sistema Único de Saúde? Fabiane coloca várias questões importantes, né? Principalmente o desafio constante, que é para quem está no programa, de também criar um paradoxo, né? Como é que a gente vai falar de metodologias ativas, de experiências inovadoras, se a gente não pensa a nossa própria sala de aula como uma experiência desafiadora, né? Então, eu queria que, de repente, a professora Cleidiane pudesse falar um pouquinho, principalmente, talvez, para grande parte do público que está atuando na docência na graduação, né? Como que a área ensino na saúde apresenta um desafio, como a Fabiane falou, de pensar a sua prática, né? De proporcionar uma disciplina letiva, de trazer essa experiência do serviço para a discussão, mas também se pensar como profissional na tua própria docência, né? Como é que, estando ou não estando na pós-graduação, a gente pode entender o ensino na saúde como um desafio cotidiano, de pensar de todas essas mudanças e desafios, principalmente no momento difícil que a gente vive na universidade pública, né? Bom, em relação, né, à questão que o professor Alexandre coloca, penso que o nosso desafio e a nossa tentativa, né, de construção, de colaboração aqui na universidade, enfim, e com outros espaços também da sociedade, tem sido esse, né? Aqui na universidade, como a Fabiane destacou, os alunos, na composição da matriz curricular do curso, nós temos disciplinas de educação e saúde, de metodologias ativas, enfim, de redação, várias disciplinas, né, que fazem parte do rol das obrigatórias, e temos também as disciplinas que elas convergem, enfim, com outros programas que são oferecidos por outros programas ou por professores que não estão no programa, né, formalmente, mas que colaboram com o programa, né. Uma das disciplinas que os alunos precisam fazer e que foi parte do contexto que a Fabiane destacou é uma disciplina chamada prática de ensino na saúde. Então, é no contexto dessa disciplina que os alunos têm, na verdade, uma abordagem teórico-metodológica sobre a prática de ensino na saúde e depois eles desenvolvem essa prática. Então, essa disciplina, né, a hora do chá, que a Fabiane relatou, foi um primeiro ensaio nosso, né, uma primeira atividade e que, inclusive, reuniu 3 dos nossos mestrandos de diferentes áreas. Ela não disse, mas ela, enfermeira, a Marina, fono, e o Lucas, farmacêutico. Então, já são 3 áreas, né? Então, eles compuseram essa disciplina, que, no nosso ponto de vista, na nossa avaliação, e a partir do relato dos alunos, foi bastante positiva, né? Então, a partir dessa experiência, outras disciplinas, nesse formato eletivo, ou mesmo de projetos de extensão que a gente tem desenvolvido também, estão sendo propostos e podem envolver professores, né, aulas, na verdade, que envolvem os nossos alunos da graduação, projetos que envolvem os nossos alunos da graduação, da própria pós-graduação e pessoas externas, né. Nós temos, nessa perspectiva de desenvolver projetos que têm ligação direta com o contexto social, nós temos projetos que conversam, por exemplo, com a educação básica, então estão sendo desenvolvidos no espaço da educação em escolas públicas, enfim, com formação de profissionais de saúde da rede, né, em termos da educação permanente, para esses profissionais, no formato de projetos, de extensão e de pesquisa. E nós temos também a possibilidade de inserir os nossos alunos em diferentes disciplinas que já ocorrem, disciplinas que são disciplinas obrigatórias. Então, eles podem colaborar com professores, enfim, disciplinas de diferentes cursos. Claro que a ideia não é que o aluno assuma a disciplina sozinho. Na verdade, eles são acompanhados, eles estão em processos de formação. Então, pode haver, e é necessário, e é saudável, e é positivo para a avaliação do programa que haja essa integração da pós-graduação com a graduação, seja em termos do ensino, seja em termos assim de projetos de pesquisa e também de extensão. Em termos assim de desafios que a gente encontra, é justamente avançar nessas frentes, né, de integração com o ensino, né, com a pesquisa e com a extensão, e também, né, de buscar essa maior inserção social, seja
com a educação superior, as escolas técnicas. Nós temos alunos, a gente não falou aqui, mas alunos que são, na verdade, professores de escolas técnicas, né, professores da educação básica e professores de universidades. Alguns, né, ingressaram na universidade, inclusive depois que concluíram aqui o mestrado em ensino na saúde. Alguns também, nós temos vários exemplos, posso citar a Simone, que estava ali, mas não está mais, enfim, a Simone Alesakovski, a Ana Amélia, enfim, outros alunos nossos egressos que seguiram a carreira acadêmica, ingressaram no doutorado. 2 aqui, 1 fora, até o momento, né? E outros, claro, que têm a perspectiva de seguir nessa carreira para o doutorado, outros que vão, como a Marina relatou, assim, fincar as raízes lá no serviço, na assistência, e a gente tem visto, assim, somos um programa relativamente novo, né? Nós começamos em 2014, né? Nós estamos aí na 5ª turma, que iniciou agora. Então, a gente tem aí uma caminhada ainda pela frente, né? Mas penso que os nossos desafios, as nossas perspectivas, elas caminham, né, nessa linha de cada vez contribuir para essa integração cada vez maior com a graduação, aqui na UFSPA, ou fora da UFSPA também, porque a gente tem alunos de outras instituições, enfim, e com a educação básica também. Bom, a gente gostaria depois, logo em seguida, deixar um espaço também para perguntas, algum questionamento, algum apontamento que a gente tem na sequência. E uma das questões que a gente poderia retomar foi que a Marina trouxe em relação a essa caminhada dentro do programa, né? O que a gente costuma chamar como produto final, embora a palavra seja produto final, a gente não entende como se fosse um fechamento da caminhada, né? Eu lembro que acho que no início desse ano, quando a gente estava pensando num evento aqui direcionado ao corpo docente sobre a avaliação dos programas de pós-graduação da casa, uma das coisas que se pensou e se trouxe à discussão foi o perfil de um programa como o mestrado profissional que a gente tem no ensino na saúde, também temos em enfermagem, que tem algumas características que a Marina já trouxe, não deixam de lado o lado acadêmico, principalmente porque precisa se pensar também a partir da teoria, a prática, não necessariamente nessa ordem, mas também fazem com que a proposição de estudo se pense num produto que a gente chama de um produto técnico, um produto científico. O produto científico acaba sendo aquilo que se publiciza em torno, né, de um manuscrito que é submetido, enfim, para publicação, mas esse produto ele não deve ser não deve ser encarado como a conclusão da caminhada. Então acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, principalmente no caso da Marina, em que o produto foi apresentado numa fase, mas depois ele realmente foi pensado para a prática. Então a ideia não é que se desenvolva um estudo e que se finalize numa defesa de uma dissertação, mas que esse produto tenha necessariamente uma interação com a prática, que modifique práticas, né? Que se construa alguma prática de sucesso, se a gente pode assim dizer. Então, para a gente poder pensar um pouquinho como encarar esse produto, né, do teu estudo, como necessariamente essa integração entre o que a gente está falando, ensino e serviço, né? O serviço e ensino. Na verdade, Alexandre, eu acho que é um ciclo. Se a gente pensar no processo todo como um ciclo, a gente consegue compreender melhor. Então, acho que parte do princípio da motivação de iniciar o mestrado. Então, no meu caso, foi observado uma inquietação em relação a uma determinada situação no meu espaço de trabalho. Com essa inquietação, a gente veio para a academia, veio para a universidade trabalhar. Então, foram desenvolvidas as pesquisas, os artigos. E após toda essa construção desse conhecimento, a gente pensou num produto que pudesse sanar aquela inquietação. Por isso o ciclo. Então, na realidade, ao final do mestrado, por exemplo, os artigos foram publicados, então a gente compartilhou com a sociedade acadêmica e com a sociedade civil os resultados, o que é muito interessante. Conhecimento a gente precisa compartilhar. E a gente fez um projeto que é o que a gente chama de produto, mas que não encerra nunca, que é uma proposta. No meu caso, foi uma proposta institucional, que foi para a gestão, no sentido de, assim, uma inquietação me fez estudar sobre um determinado assunto, eu construí um conhecimento sobre esse assunto, eu publicizei esse conhecimento sobre esse assunto e eu construí, quem sabe, o início de uma solução. Agora compete à instituição abraçar essa ideia.
Então, partindo desse princípio, é o que a gente chama, né, da construção do produto, né? Então, naquele momento de final de dissertação, a construção do produto foi uma proposta. Nós fizemos uma proposta institucional para sanar aquela inquietação inicial. Por isso que é interessante a gente fazer o ciclo. Essa proposta cresceu, e aí eu trago uma coisa que eu acho muito interessante também, que é algo que a gente discute e aprende durante o mestrado, aqui. As ações precisam ser intersetoriais, elas não são só, né, interdisciplinares. Então, eu vou para a minha instituição, já com a qualificação que eu adquiri aqui, fincar pé e dizer, precisa ser intersetorial. Nós precisamos conversar, nós precisamos construir redes. Só vai funcionar esse produto que continua sendo construído e que será por todo o tempo, porque a gente precisa despessoalizar também, né? Então, o produto da Marina do mestrado foi a proposta. Hoje, o núcleo de assistência nutricional na URGS ele já é uma outra realidade. A proposta já aconteceu, ele já cresceu, e hoje ele já não é mais o produto do mestrado da Marina. Ele já é algo que a instituição assumiu para si. Então, só que ele só aconteceu, ele só está funcionando porque a gente fez questão que redes fossem construídas e que as dinâmicas fossem intersetoriais. Isso é algo que a gente traz da nossa construção aqui no mestrado. Então, acho que foi isso. Enfim, eu não quero me prolongar muito, porque se deixar eu falo o dia inteiro a respeito. Estava pensando, né, o Alexandre puxou essa questão do final, né, do produto final. E eu, comumente, assim, eu gosto de pensar que sim, o produto final é extremamente importante, mas eu dou muito valor assim para a caminhada que a gente faz durante, né, esses 2 anos. Então, sim, o produto final ele pode depois seguir, né, mas o quanto a gente consegue construir, né, ao longo desses 2 anos, assim, um dos exemplos que me veio assim na cabeça, numa das últimas aulas que a gente teve sobre interdisciplinaridade, a gente estava discutindo sobre o tema e, enfim, foram seminários, cada grupo de colegas trouxe, né, algo para contribuir. E a gente, assim, ao longo das aulas, a gente fala, né, sobre como formar pessoas em caráter, né, interdisciplinar. Como que a gente pensa na formação na graduação, como que a gente pensa na formação nos espaços. E aí eu puxei assim, para a gente olhar para dentro do próprio curso, assim, né? A gente consegue aqui, aí pensando que a gente tem profissionais que estão trabalhando em diversos setores, né, diferentes, né, em diversos níveis de atenção, que têm horários diferentes, tem professores que são, né, tem colegas que são professores, tem colegas que atuam em hospitais, na atenção básica, a gente tem gente, né, em vários espaços. A gente está conseguindo trabalhar interdisciplinarmente, quando a gente tem que construir um trabalho para apresentar numa disciplina, a gente consegue fazer isso, né? Porque a gente fica prospectando, né, bom, a gente tem que, como que a gente aprende né, a ensinar ou a trabalhar questões interdisciplinares quando a gente estiver na atuação, se a gente em algum momento, né, for trabalhar com formação. Mas acredito que a construção que a gente faz durante a nossa formação no mestrado, ela é para isso também. Então, como eu disse, daqui a pouco eu tive um pouco mais enfim, de construção, de conseguir, ao longo da minha trajetória, ter mais contato com outros cursos e poder fazer isso dessa forma. Outras pessoas, talvez não. Então, a gente vê também dos colegas, né, o quanto, às vezes, abre um pouco, assim, né, amplia um pouco os horizontes, né, poder estar trabalhando com outros cursos. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né, poder trabalhar com, assim, com outros olhares também, né. Uma coisa que é importante, vou finalizar, mas algo que é interessante também, porque não qualifica só a docência. Então, na verdade, assim, a gente tem colegas, quando a gente conclui o mestrado, alguns optam ir para a docência, outros optam continuar na assistência, na gestão, enfim, diversas áreas, mas a qualificação no sentido de nos tornarmos educadores, né, de maneira mais aperfeiçoada, não auxilia só na formação dos profissionais em sala de aula, auxilia também nas nossas práticas diárias de estratégia de trabalho. Por exemplo, quando eu faço educação alimentar e nutricional, talvez eu faça de forma mais qualificada porque eu aprendi a deixar de ser só nutricionista e, quem sabe, alcançar um pouquinho o fato de precisar ser educadora também, né? E aí a gente já entra em outros conceitos. Então, é algo que transcende só a formação do profissional para a docência, né? Ele alcança também a qualificação das nossas práticas profissionais de maneira mais efetiva. E, enfim.
Bom, para a gente ir caminhando mais para a finalização, antes ali da finalização do nosso debate, enfim, do nosso diálogo, a gente vai abrir para perguntas. Eu só gostaria de dizer que é esse o nosso intento, o nosso objetivo maior, né, no programa. E a gente acredita, assim, sem nenhuma assim, pretensão, né, que a gente tem contribuído pelos relatos que têm vindo. Pessoal, a gente gostaria de deixar um espaço, então, para alguma pergunta, algum desafio. A gente tem um microfone ali. Som. Bom dia. Eu queria fazer algumas colocações. Eu sou professora do mestrado em ensino na saúde, na linha Integração e Ensino de Serviço. Queria dizer da minha satisfação de ouvir todos vocês, os colegas e os mestrandos. A Fabiane foi minha primeira bolsista quando eu entrei na UFSC, foi bolsista PID. Isso é uma grande satisfação. E eu gostaria de colocar algumas coisas assim em relação ao produto, né, que eu acho que foi muito bem colocado como um aspecto diferente do mestrado profissional. E um pouco em relação à fala das gurias, que a gente fala produto, e o produto são muitos aspectos, né? E um aspecto muito interessante de metodologia e de produto é o que o mestrado tem feito na questão de utilização da metodologia de intervenção. Então, por isso a importância que a gente dá como disse a professora Cleidilene, dos profissionais estarem inseridos no mercado e realizarem projetos também de intervenção. Porque a intervenção, ela é uma ação que vai gerar, que em si é um produto, que vai gerar uma modificação de realidade, mesmo que momentânea, porque, como disse a Mariana, a gente propõe e faz e realiza ações. A continuidade disso não depende só da gente, né? Depende de onde a gente está trabalhando. Mas mesmo que isso cesse com o término do projeto do mestrando, a realidade ela nunca volta a ser o que era antes. Ela sempre tem algum aspecto diferente. Sempre vai ficar um resíduo, né, diferente. E isso é muito importante. E a gente pensar nas propostas de mestrado profissional neste aspecto que eu acho inovador, né? Embora a gente esteja avaliado ainda pelas agências, né? Do mesmo modo como ainda são avaliados os mestrados profissionais, né? E que esses produtos, essas intervenções, ainda não são medidas e avaliadas como no sentido do impacto delas como uma produção importante, uma produção científica importante, né? E tem nos dado muita satisfação o que a gente tem conseguido nesse pouco tempo que a gente tem no ensino na saúde produzido, né? Principalmente, eu gostaria de destacar a relação que a gente tem com esse gigante que tem aqui do lado, né, com a Santa Casa, e esse ir e vir do portão, né, que nem eu digo, quando a gente atravessa o portão daqui para lá, tem uma mágica com os alunos, e quando os profissionais de lá atravessam para cá, para este lado, nos mestrados, nas residências, também tem uma mágica muito importante, né? E eu acho que
é um avanço muito significativo, eu acho, na produção do conhecimento e na mudança de realidades, né, no país, os mestrados profissionais. E a gente está numa área muito, como é que eu vou dizer, muito boa para nós, que é ensino, né? Quem na saúde não ensina o tempo todo, né? A gente produz para os pacientes, para os usuários, para o SUS, para os profissionais, né? Isso tem nos dado uma satisfação muito grande. Eu acho que nós temos avançado bastante com este mestrado. Tem nos dado muita satisfação. E fiquei muito satisfeita de ver as gurias aí. Muito obrigada. Tem mais alguma... Obrigado, Luzia, pela colocação. Mais algum questionamento, uma pergunta? Então, gostaria de pedir assim, que, brevemente, cada convidada, né, fizesse um fechamento sobre esses possíveis desafios aí, no ensino na saúde, antes de a gente fazer alguns anúncios bem importantes, né, na sequência. Bom, então, brevemente, eu acho que o maior desafio ainda é que a gente consiga trabalhar junto com a gestão das instituições em que estamos inseridos. Então, a partir do momento que as instituições perceberem que a nossa qualificação, associada ao fato de que a gente pode trazer um benefício muito grande institucional ou social também, eu acho que vai ter apoio. E é nosso dever também levar para as instituições, para os nossos espaços de trabalho, essas alternativas. Sobretudo agora, no momento em que estamos enfrentando, né, no Brasil, questões importantes relacionadas ao financiamento de pesquisa. Então, que é um mérito que a gente não vai entrar nessa discussão, mas alternativas de pós-graduação estrito sensu começam a existir, e talvez alternativas que a gente consiga diferentes subsídios e incentivos do próprio mercado de trabalho. Então, nos momentos de crise, a gente precisa refletir, pensar também em alternativas e construir novos caminhos, né, enraizar novas opções. Acho que é isso, é um trabalho conjunto de gestão profissional, ensino, academia, todo mundo. Eu reforço o que eu já tinha trazido ao término da minha fala anterior, que a gente tem que pensar, enfim, é algo que não está pronto, é algo que a gente vai construindo, né, em como que a gente faz, então, para que a experiência que a gente tem, né, com o mestrado, ela possa, de alguma forma, qualificar, né, a nossa assistência, qualificar o SUS de uma maneira geral, tentando alinhar com as questões das políticas públicas, concordo com a Marina, inclusive nos momentos de estabilidade que a gente tem relacionados também à saúde, né, considerando as particularidades de cada região, pensando em apoios, né, intersetoriais, né, o que é possível a gente fazer dentro disso, quais são as outras possibilidades, assim. Antes de passar para a professora Cleidilene, que vai fazer também o seu encerramento, entre aspas, da temática, e depois alguns anúncios importantes. O coffee break atrasou um pouquinho, tá? Vai ser servido perto ali das 10h15. Na sequência, às 10h30, a gente tem mesas e roda de conversa. Mesa redonda 1, Educação para a Paz e Comunicação Não Violenta, vai acontecer no Anfiteatro Heitor Masson Cirne Lima, que é no prédio 3. A mesa redonda 2, Educação Popular e Saúde, na sala 415 do prédio 1. A roda de conversa sobre currículo na medicina vai acontecer na sala 623, também do prédio 1. E a mesa redonda 4, sobre saúde mental e vida acadêmica, vai acontecer no Teatro Moacir Scliar, que é aqui no prédio 2. Recados importantes para quem vai participar hoje, apresentando o trabalho em comunicação oral e apresentando o pôster que... os quais estão agendados para as 14 horas. Né? Como já está no edital, a comunicação oral, a pessoa tem 10 minutos para fazer a apresentação e 5 minutos para interação, enfim, com a plateia. E quem vai apresentar pôster vai ter uma dupla de avaliação, porque está prevista uma premiação, digamos assim, de destaque para pôster e comunicação oral. Então, tem até 5 minutos para apresentar seu pôster para a dupla, quando, né, essa
se a gente puder chamar dupla de avaliação, estiver interagindo no pôster, mas a ideia é que a gente possa circular e conversar e não estar restrito a esses 5 minutos. A apresentação de trabalhos, os pôsteres vão acontecer aqui no saguão do prédio 2, no 3º andar, logo ali no espaço. E as apresentações de trabalhos de comunicação oral tem 3 salas divididas por temática. Sala 415, sala 623 e sala 620, todas as 3 do prédio 1, às 14 horas. Também às 14 horas tem uma lista de visitação ao Centro de Simulação Realística, então o pessoal que faz o controle da inscrição e presença também pode dar mais orientações a respeito dessa atividade. E às 14h30, diálogo com a reitora Lúcia Campos Pelanda, docência na UFSC, na sala 514, prédio 1. Então, a ideia é que as pessoas possam se dividir de acordo com, né, a temática e, enfim, a atividade que lhes tiver mais, enfim, afinidade ou mais relevância. E depois dessas atividades, a gente tem 16h30 coffee break e 17 horas cerimônia de encerramento. Eu vou passar a palavra à professora Cleide Lene, que vai também falar né, sobre os desafios e fazer um anúncio, né, na sequência. Bom, penso que a Marina e a Fabiane já destacaram, né, alguns desafios. Com certeza, a questão do trabalho conjunto, a valorização, né, do trabalho colaborativo, das parcerias, da integração cada vez maior com a sociedade, com os serviços, enfim, com a educação básica, né. As parcerias, penso que locais, enfim, nacionais, internacionais. Temos aqui no evento, né, a professora Madalena, que penso que a gente tem estreitado cada vez mais os nossos laços e os nossos desafios, assim como programa, como pós-ensino na saúde, eles vão justamente nessa linha da gente continuar crescendo, caminhando, fazendo parcerias, crescendo junto. E então, feita a finalização, eu gostaria de, neste momento, como foi anunciado ontem, dizer que a gente tem a grande alegria, né, de ter a oportunidade de, neste evento, a gente lançar o que a gente pode chamar, né, do nosso primeiro, na verdade, segundo fruto, né, de parceria, né. Claro que o primeiro fruto foi um livro, né, o Ensino na Saúde, editado pela editora Moriá, que está presente aqui no evento, e o nosso segundo, né, que é um histórico diferente, né, porque na verdade este livro, vou pedir para o Alexandre mostrar, é uma parceria, né, uma organização minha, do professor Alexandre e da professora Cecília Flores. É um livro que ele, na verdade, decorreu de um projeto que a gente ganhou da CAPES, né, o Pró-Ensino na Saúde. No Brasil foram 33 projetos, nós fomos um desses 33 projetos. Desse projeto é que nasceu o nosso mestrado profissional em Ensino na Saúde, então por isso que eu disse que a história é diferente, né. Então, na verdade, este filho começou a ser gestado primeiro, ele nasceu depois, né? Mas a gente tem a oportunidade de no livro, então, trazer justamente 3 eixos, um eixo que é ensino na graduação, um segundo eixo que são projetos e ações de extensão, e um terceiro eixo que é a pesquisa e a pós-graduação. Então, são capítulos, né, produzidos por professores, enfim, alunos nossos, colegas de outros departamentos, inclusive, e que estão representados nesta obra. É um livro que a gente chegou, na verdade, ontem, chegaram poucos exemplares, a gente não tem disponível para venda. Na verdade, a gente vai sortear aqui, né, agora nessa atividade, 2 exemplares e exemplares nas atividades de tarde. Outros exemplares a gente vai disponibilizar para a biblioteca aqui da universidade, para outras bibliotecas, para outros programas de pós-graduação, para os outros 32 projetos, né, espalhados pelo Brasil, para partilhar justamente o conhecimento que foi produzido, enfim, elaborado e que está representado aqui, né, neste livro. Então, gostaria de partilhar com vocês, então, né, o lançamento da nossa produção, né, e dizer que este, na verdade, é o início de uma caminhada aí que a gente pretende seguir trilhando e com muito entusiasmo, com muita disposição e com muita colaboração de todos. Então, são bem-vindos
bem-vindos, todos aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do programa, os professores da casa, os de fora, alunos que estão presentes de outras instituições, ou mesmo daqui da instituição, que queiram conhecer um pouco mais, se aproximar do programa, são todos bem-vindos. Tá? Muito obrigada. A gente fez algumas combinações que eu vou ver se funcionaram, né? Então, a gente tinha pensado em colocar um papel embaixo da cadeira, mas quando a gente chegou já tinha gente sentada. Então, não daria para fazer essa técnica. Eu pedi para o pessoal, não sei se tem alguém com a lista de presenças aqui, para a gente fazer o sorteio de 2 exemplares que depois vão ser retirados conosco, certo? Então, só vamos esperar a lista chegar. E aí eu vou pedir para a Fabiane e para a Marina dizerem um número. Eu vou pedir paciência, porque a gente tem um número de inscrições alto, então o que a gente combinou é que a pessoa tem que estar presente para receber o exemplar. É isso? Tá? Então, de que números que a gente tem ali disponíveis? AXA. Tem uns de 3 dígitos. Só um momentinho que a AXA foi pegar. Então, a Fabiane já vai pensando num número de 1 a alguma coisa que a gente vai saber na sequência. E aí, as pessoas sorteadas depois procuram a professora Cleidilene para a gente dar o exemplar com muito carinho. Você não pode ir. São muitos números. A gente tem a lista de 1 a 473. Então, vamos lá. Vamos ver se... 30. Ana Amélia Antunes Lima está presente? Ana Amélia? Não? Não está aqui. Mais um número. 122. Vou pedir ajuda aqui. Cristina Beatriz não está aqui. Cristina. 100. Cristina Beatriz Casabuena Bonerini. Está aí. Depois assina aqui. Sim, então o primeiro exemplar já tem destino para a Cristina. E o outro número foi o 100, é isso? 100. Caroline Marques de Lima Cunha. Não? 230. 230. João Pereira Neto? Não? 94. Carolina Pereira Kechinski? Também, então, saíram os 2 e a gente espera que, enfim, que contribua para a gente pensar um pouquinho. Agradecemos e a gente se vê na sequência nos outros